Nós estamos muito internacionais ultimamente, né? Eu tenho entregue para vocês conteúdos aqui no canal do Trademap, muito sobre o que está acontecendo nos Estados Unidos, na China, e hoje não vai ser diferente. Só que hoje, gente, eu quero falar do Reino Unido, porque sim, tivemos algumas notícias recentes sobre a ministra que teve um mandato mais curto lá no Reino Unido. Pois é, mas temos novidades, porque já temos um novo ministro, ao mesmo tempo temos muitos desafios e também temos o quê? Questionamentos de será que vale a pena investir no Reino Unido? Como fazer isso nesse momento? Então eu quero trazer essas e outras respostas no vídeo de hoje. Para isso eu já faço convite para que vocês me acompanhem até o final do vídeo, já se inscrevam aqui no canal do Trademap e deixem o like de vocês, que é muito importante para a gente entender que esse conteúdo está sendo relevante para vocês, beleza? Bom, pessoal, o negócio é o seguinte, a situação do Reino Unido não está a coisa mais fácil, né? Nós tivemos recentemente a ministra Liz Truss, né, a primeira-ministra, que ficou menos tempo no cargo como primeira-ministra, né? E tudo isso porque, claro, ela também enfrentou alguns problemas, inclusive de rejeição, porque ela chegou com muitas ideias, mas muitos questionavam em como ela iria fazer isso e, no final das contas, algumas respostas acabaram não vindo da maneira que o governo esperava, e aí, consequentemente, ela simplesmente foi sacada fora, né? Mas o que nós temos agora é sim já um primeiro novo ministro, que se chama Rishi Sunak, acho que é assim que se pronuncia, mas de qualquer maneira, ele é novo, tem apenas 42 anos, é considerado um dos primeiros ministros mais ricos, né, a ocupar então esse cargo, e ele até disse, inclusive no seu discurso, que concorda muito com as ideias da Liz Truss, mas que infelizmente ela acabou enfrentando alguns problemas que foram mais persistentes e que por conta disso agora ele vem justamente para tentar driblar esses problemas e tentar resolver ou conduzir o Reino Unido da melhor maneira possível. E isso por quê? Porque até mesmo nesse novo discurso, né, do Rishi Sunak, ele disse que o Reino Unido ele pode sim enfrentar tempos sombrios, principalmente dado a atual conjuntura que eles estão vivendo, né? Então vamos lá, vamos começar puxando, gente, o que é essa atual conjuntura que o primeiro-ministro disse, né? Então dê uma olhada nesse gráfico aqui pra gente entender o trajeto da inflação que o Reino Unido acabou fazendo. Naturalmente, depois ali de 2020, na pandemia, essa questão da inflação mundial, né, acabou acontecendo, todos os países estão sofrendo com tudo isso, mas o ponto é que, recentemente, eles divulgaram o dado, então, e eles chegaram a uma inflação de 10,1%, e ela é simplesmente 9 vezes maior do que eles estavam esperando e também acima da meta do Reino Unido. E também, claro, é uma das maiores inflações aí nos últimos 40 anos. A gente vê isso acontecendo também com os Estados Unidos, eles não estão sozinhos nessa, né? Nós também acabamos enfrentando um período de inflação alto, agora que a gente começou a reduzir, mas ainda assim temos que ficar muito atentos, né, o que pode acontecer no ano que vem com algumas mudanças, se essa inflação pode ou não acabar voltando. Mas voltando para o Reino Unido, o ponto é, eles estão sofrendo com essa inflação muito mais alta do que eles estão acostumados. Para isso, eles sim estão subindo a taxa de juros, mas ainda assim de uma forma muito tímida, porque eles não estavam acostumados, né, com essa questão da inflação um pouco mais alta. E tudo isso começou a acontecer justamente lá no período da pandemia. Só que nós tivemos um agravante, ou aliás, eles tiveram um agravante, que é justamente a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. E aí eu sei que muitos vão pensar, ah, Bea, mas essa questão do gás, será que afeta realmente eles diretamente? Então, o que a gente tem que entender é que um conflito entre Rússia e Ucrânia pode acabar piorando a situação do Reino Unido, principalmente de forma indireta mesmo, porque o que acontece? Hoje, a Rússia, ela fornece apenas 4% do gás que o Reino Unido utiliza, sendo que 40% da energia que é gerada, né, lá das usinas que são utilizadas lá no Reino Unido, são inclusive de gás. Só que qual que é o ponto? Apenas 4% são da Rússia, só que ela acaba, né, o Reino Unido acaba pegando de outros países ali próximos, inclusive países da Europa. E a partir do momento que outros países da Europa estão sofrendo bastante com essa questão do gás por conta do fornecimento da Rússia e todo esse impasse, né, que o Putin acabou trazendo para dentro dessa guerra, então, consequentemente, o Reino Unido também acaba sofrendo e ficando com dificuldades também de trazer gás de outros países
países, né, vizinhos de lugares próximos também. E tudo isso faz o quê? Traz um impacto em cadeia, porque a partir do momento que você tem uma energia ficando muito mais cara, ou até mesmo racionamento em alguns lugares, tudo isso vai impactar até mesmo no preço dos alimentos, no preço de alguns outros produtos, e aí tudo isso volta a impactar justamente nessa questão da inflação. Então, a situação não é fácil, nós sabemos que ainda pode piorar antes de melhorar, porque pelo que nós estamos vendo, inclusive, dessa guerra entre Rússia e Ucrânia, não parece que a gente tem algum desfecho próximo de acontecer e nós não sabemos efetivamente para onde que pode escalar, mas de qualquer maneira, os desafios agora do primeiro-ministro é entenderem como ele vai conseguir reduzir a inflação e tentar escapar e driblar, então, desses impactos de tudo que está acontecendo na Europa e tudo que está acontecendo, então, nessa guerra, né, entre Rússia e Ucrânia. O próprio Rishi Sunak, ele disse, né, então, que pode sim realmente piorar antes de melhorar. O Citi, né, instituição financeira, disse que essa inflação do Reino Unido, que hoje está em 10,1%, ela pode chegar a 18% no início de 2023. E aí que eu sei que algumas dúvidas começam a girar em torno desse assunto. Beleza, Bea, nós sabemos que a situação já está relativamente ruim, mas será que tudo isso não poderia ser alguma oportunidade, principalmente pensando em investimentos? E eu digo que sim e não. Por quê? Existem duas principais maneiras da gente fazer investimentos no Reino Unido, que é através do ETF, que é o EWU, ou EU, enfim, né? Isso para você que investe diretamente lá fora. E se você não investe diretamente lá fora, aqui nós temos um BDR desse ETF, que é o BEWU 39, que basicamente vai replicar então o EU, e aí é claro que você vai ter o efeito cambial tanto no BDR como no ETF se você decidir investir lá fora. E qual que é o ponto sobre esse ETF, tá, gente? Nos últimos 12 meses, como vocês podem ver nesse gráfico aqui, ele já acumula uma queda de mais de 13%, só que não quer dizer que não possa cair mais, tá, gente? Por quê? Tanto o primeiro-ministro, como as instituições financeiras, como os bancos no geral, estão vendo que a situação do Reino Unido, ela deve piorar sim, e inclusive fazer com que o Reino Unido avance ainda mais nessa recessão que eles já estão entrando, que eles já estão vivendo, justamente por termos muitas incertezas do desfecho do que vai acontecer lá para cima, tanto da guerra quanto a questão da Europa. E a inflação, ela é algo que ainda está impactando não somente eles, mas é algo que ainda acaba afetando o mundo como um todo. Então, não é tão fácil assim você driblar essa situação, até mesmo porque se você sobe muito rapidamente os juros, você corre o risco, inclusive, de estrangular a sua economia demais e aí sim jogar de vez o país para uma recessão, mas nós sabemos que esses mecanismos, esses instrumentos, eles acabam sendo inevitáveis quando a inflação ela fica muito acima do que a gente esperava. Então isso a gente pode esperar pro Reino Unido e por conta disso, muitos esperam que a situação ela possa piorar antes de melhorar. Mas saibam que dentro desse BDR de ETF ou desse ETF, sim existem possibilidades, isso se você quiser acompanhar de perto, não para agora, mas se quiser acompanhar e ficar de olho mais para frente para ver se aparece alguma oportunidade melhor, mas saiba que existe essa possibilidade. E o ETF, gente, ele não investe 100% no Reino Unido, tá? Mas é praticamente 98% está no Reino Unido, 2% são com empresas, então, dos Estados Unidos. E existem empresas lá dentro que são muito conhecidas. Então, nós teremos desde uma Shell da vida, né? Então, Shell nessa parte de combustíveis e etc e tal. Nós temos a própria AstraZeneca, que ficou muito conhecida por conta da pandemia, então nessa área da saúde, nessa parte de farmacêutica. Nós temos a Burberry, então, para aquela galera que é um pouco mais ligada em marcas de luxo, ou até mesmo a Rolls-Royce, então para quem pensa em questão de carro, etc e tal, mas tem HSBC, tem Unilever, tem também Prudential, questão de seguro. Então tem várias empresas que são até mesmo muito conhecidas, que estão dentro desses ETFs, mas é óbvio que pelo cenário macro seguem apanhando. Esse ETF, gente, vale lembrar que lá fora os ETFs, eles pagam dividendos, tá? E no caso do EWU, eles estão hoje com um dividend yield, como vocês podem ver. Vocês podem constar tudo isso no Trade Map, tá? Essas telinhas são dali. Mas eles estão com um dividend yield de mais de 5%. Então, sim, é relativamente interessante por você ter
empresas que são conhecidas, que são inclusive algumas, né, muito confiáveis. Também tem essa questão dos dividendos que são pagos. Quem investe através de BDRs também recebem esses dividendos, tá? Então é interessante saber que existe essa possibilidade, mas eu volto a frisar, e eu concordo inclusive com o primeiro-ministro, com a análise de vários bancos que dizem a situação ainda pode piorar antes de querer melhorar. Então acho que vale a pena a gente colocar na esteira para estudo e ficar de olho se talvez mais para frente não pode apresentar alguma oportunidade, beleza? Bom, pessoal, o vídeo de hoje era basicamente isso, falar um pouco do Reino Unido, falar um pouco das possibilidades de investimento, mas se ficou alguma dúvida, vocês podem colocar aqui nos comentários que nós estamos sempre atentos para ouvir ou, enfim, ler o que vocês têm a falar pra gente, beleza? Um beijo no coração de todo mundo e eu vejo vocês então no próximo vídeo.